depois das invasões e protestos liderados pelo movimento dos trabalhadores rurais, o Sem Terra, o MST. As novas nomeações, os novos superintendentes locais do INCRA ganharam mais foco. O MST iniciou a jornada nacional de luta pela terra e pela reforma agrária com invasão de ao menos 9 fazendas. Incluindo uma área que pertencia à empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, além de sedes do INCRA em ao menos 7 unidades. Olha só, eu vou deixar você começar essa, tá, Léo? Eu terminei com você e vou começar com você. Que história é essa do Embrapa ser atacado agora? Como é que funciona a cabeça do MST? Semana passada nós falamos aqui do MST. Você deu uma aula aqui sobre as terras que são apropriadas para isso e as invasões. Você conseguiu colocar o que é certo e o que é errado. Mas quando o Embrapa é atacado, não existe certo nessa história, né? Você sabe, Rodolfo, que nas últimas semanas está havendo uma série de invasões um tanto quanto questionáveis, né? Primeiro foi ocupado lugar público, depois aquela empresa Suzano. Sim. Me parece que agora teve outros casos graves nesse sentido. E aí, eu realmente faço aqui uma indagação, um movimento que eu respeito, que cumpre um papel importante, até porque é um dos maiores produtores de alimentos da América Latina, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, é responsável por uma série de programas sociais. Eu queria fazer uma indagação. Não é melhor para atingir os fins de reforma agrária, para atingir aquilo que está delimitado no artigo 13 do Estatuto da Terra, que é uma lei federal, para atingir aquilo que está delimitado no inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal de Ulisses de 88, não é mais fácil para atingir a reforma agrária conversar com o governo, dialogar com o governo, muitas vezes com os empresários, até porque o presidente Lula já se colocou à disposição. Houve agora um embate entre o ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, do PSD, e o João Paulo Rodrigues, que é meu amigo, inclusive líder do MST. Houve uma divergência entre eles, e aí é interessante também, porque a oposição quer colocar a pecha no governo de que o governo apoia qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de ilicitude, o que na verdade, até porque o ministro da Cultura veio à tona dizer que repudia atos de caráter ilícito, e quem fala pelo governo? O ministro ou o líder de um movimento social? O ministro, portanto, a posição do ministro é a posição do governo. E é preciso, para que realmente atinja esses níveis que o movimento pretende, conversar, dialogar com o presidente Lula, dialogar com o ministro Carlos Fávaro, dialogar com o ministro do Desenvolvimento Agrário. É preciso dialogar com esses setores. Aí sim, eu tenho certeza que vai ser possível cumprir aquilo que a nossa Constituição prevê, que é o direito social da propriedade. Direito social da propriedade. Negão, alguns dias atrás, se não me engano, no último linha que nós fizemos, nós estávamos falando justamente sobre isso, né? Sobre a invasão do MST à sede do INCRA, pedindo a cabeça de quem estava lá, porque eles colocaram que a administração eram todas bolsonaristas, né? E olha só, foram trocados os comandos do INCRA em 19 estados. Além do Distrito Federal, óbvio, né? Permanecem sem mudanças as chefias de Minas Gerais, Amazonas, Alagoas, Tocantins, Rondônia, Roraima e Amapá. Alguma novidade para você? Nenhuma. Isso, para mim, é a prova cabal de que o governo está totalmente fechado com o MST. Estranha para alguém de casa? Não. O MST foi quem mais fez campanha, junto à CUT, obviamente, ao presidente. Em todos os lugares onde o presidente pisou, lá estava o MST, lá estava a CUT. Seja do Oiapoque ao Chuí, aonde Lula foi, onde tinha um microfone, o MST estava lá embaixo apoiando o Lula. Eu digo que eles estavam mais perto do Lula do que a própria Janja. Entendeu? Então, tipo assim, o Lula só está retribuindo. São 19 estados, 19 pessoas, no mínimo, né? Que ali pode ter sido trocada mais algumas pessoas, mas se a gente contar só por estado, 19 pessoas foram trocadas simplesmente porque o MST quis.
Se ele quis, ele foi lá e fez a sua invasão. O que eu queria entender, eu gostaria muito de um dia poder sentar com alguém do MST, com algum líder ou com alguém que seja responsável pelo MST. Eu sempre quis entender o seguinte. Beleza. O presidente Lula foi eleito a primeira vez em 2002. 2003. Ele começa o mandato dele em 2003. Depois dele, ele é reeleito. Vem a Dilma. A Dilma é reeleita. Fica mais 2 anos. Para onde avançou? A gente começou a ver um pouco de avanço justamente no governo onde ninguém poderia levar fé que teria algum avanço, que foi justamente o governo Bolsonaro, que distribuiu um monte de certificados de posses. Eu achei, sinceramente, que a gente só ia ver invasões daqui 1 ano, 2, quando talvez o Lula estivesse deixando o MST um pouco de lado. Porque agora, o que eu entendi? Porque como foi quem mais ajudou o próprio presidente, eu achei que o Lula estaria fazendo de tudo agora para começar a dar título de posse, para começar a mapear os lugares por onde ele poderia distribuir terras para o pessoal de sem terra, para os cadastrados, porque eu acredito, eu quero acreditar, entendeu? Que as lideranças do sem terra têm um cadastro enorme de pessoas precisando de terra. E eu quero também acreditar que esse governo teria mapeado as terras não só da União, mas também de pessoas que estivessem ali, sabe, com problemas de dívida, muito difícil isso, né? Quase perdendo para o governo ir lá e poder comprar. Mas esse seria exatamente o correto. O movimento sem terra, porque tem pessoas que estão sem terra. Como a gente resolve esse problema? Dando terra para as pessoas. Seria como o MTST aqui em São Paulo, que busca dar moradia para as pessoas. Então, como você faz isso? Mapeando os lugares que estão ali para perder para o governo. Perfeito, Negão. Para mim seria o mais simples. E o mais correto também. Estranhamente, é exatamente o contrário que está acontecendo. O Negão, eu vou colocar aqui, tudo que tiver jurídico aqui na minha pauta, eu vou colocar o Bissoli e vou colocar ele pra debater com o Léo. Já sabe, a Mel tá me dirigindo aqui, já sabe, então eu vou passar, quando falar em Inca e tudo mais, eu vou passar pra Dani, porque o Negão falou uma coisa que já estava praticamente escrito aqui, porque olha só, Dani, entre os novos superintendentes do INCRA, nos estados onde estão servidores de carreira do órgão, por exemplo, sindicalistas, advogados, assentados, ligados ao MST, ex-parlamentares e até mesmo filho de um ex-deputado. A maioria das nomeações conta com o aval das bancadas estaduais do PT. Também não é surpresa nenhuma, eu só coloquei em palavras aqui o que o Negão acabou de dizer. Exatamente. Olha, Rodolfo, não é surpresa pra gente. Obviamente não é surpresa, mas a gente não deixa de ficar indignado com essa situação, não é? Porque se a gente fosse considerar tudo que o Negão acabou de falar, não é, que basicamente o que ele colocou aqui são algumas políticas públicas desde a visão de pessoas sérias, tá? Como pessoas sérias aplicariam determinadas políticas públicas. Infelizmente, essas pessoas não conseguiram ouvir um terço aqui do que o Negão falou, que já poderia até fazer uma boa administração do nosso país, com certeza absoluta. Agora, voltando ao MST, viu, Rodolfo? Sim. É uma organização criminosa. Basicamente isso. Por quê? Invade terras, invade propriedade privada, gente. Isso é o básico para a nossa democracia. Como é que a gente não vai proteger propriedade privada? Não é? Então, o que a gente pode dizer? E além disso, ficam ameaçando, bom, nós vamos invadir tal lugar. Isso é o quê? Isso é coisa de gente que quer... Não, nós queremos dividir a terra, que quer pacificar? Não, obviamente que não, Rodolfo. Na verdade, são criminosos e podem sim ser enquadrados como terroristas. Aí sim, como terroristas. E eles vão continuar fazendo o que querem até quando? Dialogar, meu querido, dialogar com criminoso? Criminoso tem que estar na cadeia, isso sim. Olha, tá parecendo que você tá fazendo um flagrante aqui da Jovem Pan. Vagabundo bom e vagabundo preto. Eu gostei, Dani. Ganhamos uma mulher apresentadora aí nisso tudo, hein? Ainda sobre esse assunto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou que a casa tem um parecer jurídico favorável à instalação da CPI do MST, que vai investigar as invasões de terra no Brasil. Segundo o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, os trabalhos já devem ser iniciados nas próximas semanas. Bissoli,
Bom, é uma sinalização positiva que vai ser instaurada uma CPI de verdade no MST? Olha, Rodolfo, a gente fica sempre com dúvida de tudo isso, né? Porque você pode instaurar CPI, depende da composição, aquilo não vai dar em nada. O que a gente tem visto aqui, que preocupa muito com essa notícia que foi trazida agora, é colocar a raposa tomar conta do galinheiro. Como é que você faz esse monte de nomeação política no INCRA, que é quem vai lá certificar que a terra é improdutiva? Ah, os movimentos vão invadir a terra, tem que ser terra improdutiva. Quem diz que a terra é improdutiva? O INCRA. Ah, cabe lá questionamento, discussão jurídica, etc. Mas você põe lá os que apoiam o movimento de invasão, certificar que a terra é improdutiva para que a invasão ocorra. Aonde isso vai dar certo? Em lugar nenhum. E sabe onde isso está resvalando? Na ciumeira no Congresso Nacional. 19 nomeações. Tem partido político de tamanho bom no Congresso que não conseguiu nomear 19 pessoas nos estados até hoje. Ah lá, deputado que está aí não colocando assinatura na CPI. Na CPI do dia 8 de janeiro. Você conseguiu 19 indicações como essa? Não conseguiu, né? E aí, partido que está dando base de apoio para o governo no Congresso também não nomeou 19 pessoas assim, né? Mas então eu vou dizendo, os companheiros já nomearam 19, e 19 que estão lá tomando conta do seu galinheiro para dar certificado de que a terra é improdutiva para sem terra invadir. É esse lugar que a gente está construindo no nosso país. Você que tem propriedade privada, ó, cuidado, a sua terra pode ser tida como improdutiva, ser invadida e você vai fazer o quê? Chorar na próxima eleição. Só vou olhar, tá? Só vou olhar pra você, porque você tem uma opinião bem contrária a essa. Mas você não acha estranho? Mas você não acha estranho? É que assim, pra gente ter um debate aqui benéfico e respeitoso, eu preciso colocar os fatos. Sim. Eu gostaria muito que... Como é que funciona a sua cabeça, Léo? Porque talvez a pessoa que é de esquerda, ela tenha um pensamento totalmente diferente do nosso aqui. Porque não é normal trocar 19 pessoas em 19 estados, mais o Distrito Federal, ok? E colocar na chefia dessas pessoas, na chefia desses lugares, ex-parlamentares, filho de um ex-deputado. E parece que é uma brincadeira com a nossa cara aqui, você entendeu? Porque o que o Bissoli falou aqui é um retrato do que pode acontecer. São pessoas nomeadas a bel prazer, que pode, no futuro, catar uma terra que é produtiva e falar, sua terra não é produtiva, vamos colocar aqui. Porque parece que os movimentos, eles se unem. Ou a gente está errado no nosso pensamento? Veja... Deixa eu fazer uma pergunta também. Ele só não pode esquecer a minha. O que você acha, depois de eu responder a dele, você acha que está certo chamar o pessoal do MST de terrorista? Não, eu acredito que não, mas eu quero entender por que você acha que não. Não, primeiro, vou começar pelo Negão, vou responder, não prometo não esquecer. Ok. Primeiro que o MST é um movimento que nunca teve caráter do ponto de vista legal como criminoso. Portanto, ele funciona de forma legal, funciona de forma democrática, as instituições o reconhecem como tal, então aquele que os chama de terroristas ou de criminosos está passível a processo por parte deles, né? Porque não é a forma como eles atuam. Aspas nisso que você falou. Aspas nisso que você falou. Segundo que eles não têm CNPJ, portanto, não existe uma entidade jurídica a ser dita como terrorista. É um movimento social sem CNPJ, no qual tem pessoas que os reconhecem. No dia 8 de janeiro. Acabou de descrever o que é o terrorismo. No dia 8 de janeiro tem uma pessoa jurídica lá que dá o golpe. Aí vocês estão me confundindo com outros. O aspecto, a dicotomia direita-esquerda... Dicotomia esquerda e direita... muitas vezes ela é falha, né? Eu me identifico com uma pessoa progressista, penso a sociedade, a economia, né, as relações entre os modos de produção como uma pessoa de esquerda, mas isso não quer dizer que eu vá pegar aquela caixinha e defender tudo aquilo que quem é dito de esquerda defende, ou a mesma coisa que quem é de direita. Quem é de direita não pode, por exemplo, defender o aborto? Pode. Quem é Você é a favor de movimentos como Sem Terra? Vamos lá. O movimento Sem Terra é fundamental, defendo que continue e que prospere. Qual que é o meu ponto? Inclusive que você citou e é muito interessante. Acima de ser de esquerda, eu sou legalista. Assim como fui contra a prisão do Lula, eu fui contra a prisão do Temer, eu fui contra mandado de busca e apreensão em caso de empresários bolsonaristas. Então, isso não quer dizer... Isso não te coloca acima de ninguém.
Mas eu não disse, você está me entendendo de forma errada, minha querida. Eu estou dizendo que eu sou legalista. Eu estou dizendo que eu sou legalista. Eu estou dizendo que eu sou legalista. Não tem nada a ver. Se você deixar o patrão... Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Então, assim, eu sou uma pessoa legalista, ao contrário de outros que aqui compõem a mesa, que são radicais de extrema-direita. Então, assim, nesse sentido... Quem? Pode falar isso. Nesse sentido... Pode falar, dá nome aos bois aí. Dá nome aos bois. Não, eu quero entender quem é radical aqui dessa mesa. Só um minutinho. Corta pra mim. Mel, só eu na tela, por favor. Não vou... Não. A discussão é outra. A discussão é outra, mas vamos lá. Eu gostaria de saber, na sua opinião, quem é dessa mesa que é algum radical. Porque somos todos aqui estamos todos no âmbito jornalístico e batendo nessas pessoas com palavras aqui diariamente para não serem radicais. O radicalismo não nos representa. Se tem algum aqui na mesa, pessoas que eu amo, que eu faço questão de estar aqui. Quando a Mel nossa produtora, e hoje está me dirigindo, eu quero essas pessoas na mesa comigo. Porque eu entendo que mesmo você sendo de esquerda, você não é um radical. A Dani, o Bissoli e o Negão também não são radicais. Exato. Se você tem essa visão sobre eles, eu gostaria muito que você tirasse, porque são pessoas que representam as pessoas, assim como você também. Assim como você também. Então só não fala que na mesa tem um radical, por favor. Não, poder falar eu posso. Não, Léo. Visão não pode ser retirada. Não, mas você não pode, porque aí... Mas você pode falar também quem, né? Aí vai contra aquilo que eu penso. Aí vai contra aquilo que eu penso sobre você. Mas você pode achar que uma pessoa não é radical. Eu posso achar que ela é radical. Isso é uma questão de juízo de valor. Perfeito. E do aspecto político, estou dizendo na vida da pessoa, mas no aspecto político, e especialmente nesse tema no qual a gente está tratando, talvez eu acho que essa pessoa é radical. Agora, é absurdo que aconteça invasões ilegais. É preciso, sim, haver investigações em torno de suspeitas nesse sentido. Agora, me espanta bastante, e é bastante curioso, não só nesse caso, mas em outros casos, em outras situações, inclusive agora, para a indicação do Supremo e afins, críticas no sentido de que, nossa, mas fulano é muito próximo do governo, mas fulano é amigo do presidente. Ué, vocês querem que o presidente da República nomeie inimigo para ocupar funções de um governo no qual ele foi eleito por mais de 60 milhões de pessoas? Não. Ele vai nomear aqueles que são da confiança dele, ele vai nomear amigos dele. Mas a questão é que ele está nomeando quem é amigo do MST para um cargo que vai dizer se ele pode ou não entrar numa terra. A pergunta é... Só para eu finalizar a minha parte rapidinho, porque eu não acho certo chamar o pessoal do MST de terrorista. Pelo mesmo motivo que eu não acho certo chamar o pessoal do Dia 8 de terrorista. Para quem não entende o que é um movimento social, porque a gente está tão acostumado a ver a invasão, a gente está tão acostumado a ver a queima de pneu, a gente está tão acostumado a ver a queima de madeira ou a pichação, isso e aquilo. Dentro desses movimentos, que é a imensa maioria, 99% dessas pessoas são pessoas que estão num estado de extremo desespero. Eu quero que você aí de casa tente se colocar no lugar dessas pessoas. Tente se colocar no lugar do cara que veio do campo e não tem uma terra para plantar uma horta. Porque quando a gente fala de sem terra, a gente não está falando do cara que precisa de uma terra para montar uma fazenda e tal. Não, a gente está falando do cara que vai juntar o que ele plantar com o do vizinho, com o do outro vizinho, para montar uma cooperativa. É assim, mais ou menos, que funciona. MTST... a mesma coisa. MTST já é o pessoal já de cidade. É a mesma coisa, é só um cara... Tente imaginar você não conseguir nem os R$1.000 para pagar um quarto e cozinha, que é quanto custa um aluguel aqui em São Paulo, e você ser obrigado a ir morar num lugar que foi invadido. Essas pessoas não estão lá porque é da hora. Essas pessoas estão lá porque elas precisam ir muito. O problema está na cabeça desses movimentos, que quando você vai ver, é o cara que chega de Amarok, é o cara que mora no Morumbi, é o cara que já tem dinheiro e já tem condições e ele está falando por um monte de pessoas. Então, às vezes, a ordem de vamos invadir aquela fazenda ou vamos pressionar o governo para que ele coloque 19 pessoas nos lugares estratégicos que a gente quer, não vem daquelas pessoas. Às vezes aquela pessoa nem quer invadir, porque quando ela invade, ela é obrigada a ficar debaixo de uma tenda de sol, ou, no caso daqui da cidade, ela é obrigada a ficar num imóvel todo largado, todo velho, cheio de ratos, sem água, sem luz, porque assim, eu sei porque eu já entrei. Eu sei porque eu conheço gente que mora. Por isso não está certo chamar de terrorista por causa de um ou dois que fazem a coisa errada. Da mesma forma que no dia 8 muita gente foi levada ao erro, tá pagando pelo seu erro. Gente que nunca tomou um enquadro na vida. Agora tá lá tendo que puxar a cadeia, comendo comida ruim que o próprio Alexandre de Moraes comeu esses dias, entendeu? E estão sendo chamados de terroristas. Porque se a gente chama esse povo de terrorista...
Como eu vou chamar o cara que para uma cidade com um fuzil na mão? Olha, a palavra terrorismo, ela é preenchida de acordo com a realidade de cada um. Essa é a real. Nós noticiamos todos os dias crianças com 10 anos fazendo parte do tráfico no Rio de Janeiro, com um armamento pesado na mão. Se isso não for um terrorismo urbano, eu não sei o que é. O que é um terrorismo, você entendeu? Então, assim, chamar essa galera do MST que invade. Antigamente eles matavam os gados ali, né, cara, faziam uma barbaridade. Antigamente noticiava-se que o quê? Eles ameaçavam os proprietários. Hoje eu não sei mais como está isso. Hoje com a tecnologia tá moderna, eu não sei como é que funciona isso. Mas invadir qualquer coisa não é a solução para nada. Você na semana passada colocou pra gente aqui, muito legal, porque você vai lá, você faz um mapeamento da terra, você vê se essa terra está sendo produtiva ou não, você relata isso para um órgão responsável, e você vê se a terra não está produzindo, às vezes o dono da terra morreu, os parentes não sabem daquela terra. O que acontece? Aquela terra é usada para esse movimento. Se fosse no Brasil organizado dessa forma, nós não estaríamos assustados com o movimento do MST. Nós não ficaríamos assustados. Nós não ficávamos assustados com um vídeo do senhor João Stedley falando que nós teríamos um abril vermelho e que ele ia invadir. Ele ia invadir. O invadir, tem razão. Sabe por quê, Léo? Sabe por quê, meus amigos à mesa aqui, você que não está assistindo em casa? Porque agora no dia 8 de janeiro, Dani, nós achamos errado só as pessoas que invadiram. Invadiu tá errado. Aí começaram a depredar, começaram a quebrar, começaram a fazer atos de vandalismo, e essas pessoas têm que ser punidas por isso. Não é a nossa pauta aqui, mas as pessoas devem ser punidas por isso. Só o ato de invadir já está errado. Exato. Se eu tenho a minha casa e o cara invade a minha casa, meu amigo, eu não posso pegar um cara que invadiu uma terra e falar assim, não, é menos porque você não invadiu uma casa. Opa, peraí, é minha casa, minha propriedade, você não pode invadir. Não pode invadir. Invasão não é legal, em todos os aspectos da lei. Rodolfo, essa questão do MST, eu acho que o próprio Negão, ele colocou alguns pontos que são importantes. Quando eu falo de criminosos, eu não estou falando das ações que nós podemos considerar, bom, isso aqui não é um crime de fato, porque não é uma terra produtiva, isso aqui precisa ser revisto. Isso é óbvio que não. Mas a partir do momento que é uma organização que ameaça e anuncia que vai fazer sim, essas invasões, a gente vai chamar isso do quê? Quando você tem ameaças reiteradas. Portanto, nós não podemos passar a mão na cabeça de ações que são, sim, criminosas. Então, nós temos que separar aquilo que a gente pode considerar, bom, são terras improdutivas, isso já foi adequadamente tratado, e a partir disso, como é que vai ser levada essa questão? Por quê? Já foi falado aqui, eu acho que foi até o Alexandre que colocou as terras, os certificados que o próprio governo Bolsonaro lançou durante seu governo. Nós praticamente não ouvíamos falar de invasões. Não é verdade? Então agora o que nós ouvimos toda semana são ameaças reiteradas, avisos de invasão. Vão lá, invadem-se em propriedade privada, gente. Sabe o que isso significa? Isso também acaba afastando investidores do nosso país que não sentem segurança. Ora, eu não vou ter segurança que eu vou ter a minha propriedade ali. Eu vou ter segurança do quê? Se nem a propriedade privada é respeitada mais.